tudo bem? Então, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, quase esqueci de me apresentar, né? Tô aqui para fazer a correção da semana 1 do PET 5 de matemática do nono ano. Mas eu queria falar, né, o meu gente, foi para falar com vocês que é função, né, gente? Continua a função e agora é função de segundo grau, e a gente tem que ter mais atenção com os gráficos. A função de segundo grau, ela tem muita coisa importante. Eu vou mostrar para vocês dentro dos exercícios, porque é muita informação. Se eu for falar tudo aqui e fazer correção, a aula vai ficar imensa e vocês vão ficar cansados de assistir. Então, minha proposta para vocês, vou fazer a correção. Se vocês sentirem necessidade de uma aula de função de segundo grau, fala para mim, deixa aí nos comentários ou no canal ou no Instagram profissional. Cíntia, faça uma aula pra gente falando de função de segundo grau. E aí eu dou a aula toda voltada para todos os detalhes de função que vocês do nono ano precisam saber. Não tudo, tá, gente? Porque tem coisa que a gente só vê no médio. Mas o que vocês precisam saber, tá bom? Então, para não esticar a aula, a gente vai direto para a correção. Qualquer dúvida também, não entendeu uma questão, deixa aí nos comentários. Achou a necessidade? Queria que você fizesse uma aula pra gente só de função? Coloca aí também que eu faço. Beleza? Bora então para a questão 1? Questão 1. Preencha a tabela abaixo, determinando pontos do gráfico da função polinomial do segundo grau, definida por... Então, vamos lá. Questão 1. Y igual a f de x, que é igual a x ao quadrado, menos 4x mais 3. Depois, preencha as lacunas das afirmativas que seguem. Gente, eu vou ter que fazer uma tabelinha com vocês. Gente, então, ó, construir a tabelinha aqui, vamos montar essa tabela agora, facílima de fazer, né? O que a gente vai fazer aqui? No lugar do x, a gente vai colocar o zero, né? F de zero quer dizer que o x vale zero, que o zero entra no lugar do x. E ficou muito fácil fazer com zero, porque zero ao quadrado é zero, 4 vezes zero é zero, nem preciso colocar menos, tá? Porque não existe menos zero, mais 3. Então, isso aqui ficou para mim 3. Então, meu par aqui seria 0 e 3, beleza? Vou fazer a mesma coisa com 1. Meu y vai ser igual a f de 1. Quem é o f de 1? 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 é 4, então vai ficar menos 4 mais 3. 1 mais 3 são 4, e 4 menos 4 são 0. Então, aqui eu tenho 1 e 0. Ó, coloquei mais porque é 0. Quero colocar menos. Pode? Pode, é 0. A gente não usa falar menos 0, não existe menos 0. Mas aqui seria a subtração, né, de 0 com 0, tá? Tô mudando por quê? Porque tem gente que pode, né, às vezes dar uma distraída e falar, mas você errou o sinal aqui, você colocou menos, você colocou mais, era menos. Tanto faz aí, tá? Meu y igual a f de 2, que vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Então, 2 ao quadrado são 4, 4 vezes 2 são 8 e a gente vai somar 3. 4 mais 3 são 7, 7 menos 8 menos 1. Então, eu tenho aqui 2 e menos 1. Vou fazer a mesma coisa com 3. Meu y vai ser f de 3, que vai ser igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. Esse 3 aqui já é o que estava. 3 ao quadrado são 9, 4 vezes 3 são 12, mais 3. 9 mais 3, 12. 12 menos 12, 0. Então, a gente tem aqui 3 e 0. E por último, né, o y igual a f de 4, que é igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3. 4 ao quadrado são 16, 4 vezes 4, 16, mais 3. Então, meu f vai ser 3. 4 e 3. Não sei se vocês perceberam, mas alguns valores aqui do y coincidiram, ó. Gente, eu preciso que isso aconteça quando eu for construir parábola e eu vou mostrar pra vocês no exercício que a gente tem que construir o gráfico, tá? Por hora eu não vou falar nada, não. Vamos continuar. Já falei.
mas eu não vou mostrar no gráfico. A gente tem uma setinha fora da tabela aí, fala pra gente, f de 0, quanto foi o f de 0? Né? Qual foi o valor que eu encontrei para o y? Foi 3. O f de 1, qual é o valor que eu encontrei para o y quando o x foi 1? Foi 0. O f de 2, qual foi o valor que eu encontrei para o y quando o x foi 2? Menos 1. O f de 3, 0. E o f de 4 foi 3. Toda vez que eu vou construir gráfico de parábola, eu procuro que isso aqui aconteça. Aí eu tenho as minhas estratégias para que aconteça, né? A função f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, possui coeficientes a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. Ou mais 3, tanto faz. Como o valor de a o a aqui ele é positivo, então como o valor de a é maior que 0. Como o valor de a é maior que 0, a concavidade da parábola, gráfico da função f, é aberta para cima, tá? Como a é maior do que 0, a concavidade é para cima. Eu tive um professor, gente, já falecido, que ele falava que era parabola, porque o gráfico fica assim, ó. E aí você joga a bola e para a bola. Era pra gente meio que lembrar da parábola. E diz ele que quando a concavidade era para baixo é porque a gente colocava um prego aqui em cima, a bola prendia no prego e parava a bola do mesmo jeito. Mas esse símbolo aqui pra gente, né, é uma parábola, tá? Ah, funcionava, o pessoal gravava. Tá. Bom. Mas você vai admitir que é estranho pensando nessa coisa. E vértice de coordenadas. Galerinha, eu sei que as coordenadas do meu vértice são esses valores aqui. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, né? Vamos supor que eu não tivesse certeza que essas aqui fossem as coordenadas do meu vértice. O que eu faria? Vamos lá. Quem é o x do meu vértice? Nossa, você precisava ser tão rápido assim a ponto de eu não ter nem como cortar isso depois? Não, agora vamos de novo. Isso vai ficar no vídeo, eu quero saber. Gente, é que eu empolgo às vezes, né? Eu gosto tanto, e é uma matéria que me atrai tanto, que eu amo fazer exercício de matemática. Não, tudo bem, o amor pela matemática é lindo. O problema é que agora você me lascou, tá valendo. Então, ó, x do vértice é menos b sobre 2a. Gente, isso é regrinha para x de vértice de parábola, que eu falei. Depois, se vocês quiserem, eu faço uma aulinha explicando tudo. Quem é o b da parábola? Menos 4. Então, vai ser menos 4 sobre 2 vezes a. Quem é o meu a? Meu a é 1. Então, vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Olha o valor que eu falei. E aí, para achar o y do vértice, ou a gente faz o que foi feito aqui, coloca o x no lugar dele e acha o y, ou tem regrinha para ele também. O y do vértice é mais chatinho, é menos delta sobre 4a. E aí, lembrar de Bhaskara, né, da fórmula resolutiva, menos b, desculpa, gente, estou viajando aqui. É b ao quadrado menos 4ac, dividido por 4a. Então, meu b é 4 menos 4, então ficaria menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 3, dividido por 4 vezes 1. E aí, a gente teria aqui 4 ao quadrado, 16, né? Não importa que número negativo elevado a expoente par fica positivo. 4 vezes 1 são 4, vezes 3 são 12, então ficaria menos 12. 4 vezes 1, 4. 16 menos 12 são 4. Esse menos ao menos está do lado de fora. 4 dividido por 4, menos 1. Tá bom? Então, o vértice da parábola. Coordenadas do vértice. 2 e menos 1. Como eu sabia disso?
né? Como que eu sabia sem fazer a fórmula? Eu olhei as distâncias aqui, ó. Depois dessa coordenada, os valores começaram a repetir, tá vendo? E ele tava a mesma distância aqui, ó, né? Menos 1, 0, menos 1, 0. Então, isso aqui acontece no vértice, tá? Ele é o eixo de simetria da parábola, ele faz com que ela fixe. A gente traçar uma linha cortando a parábola, passando pelo vértice, a gente divide ela em duas partes exatamente iguais. Continuando, né? Como o valor de C é igual a 3, a parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e 3. Então, nesse ponto aqui, a parábola corta o eixo Y, tá? Continuando. Que é simétrico ao ponto de coordenada 4 e 3, porque eles estão à mesma distância do ponto de coordenada 4 e 3. Eu vou mostrar isso tudo para vocês no desenho que a gente tem que fazer lá no próximo exercício. E também vocês têm o desenho da parábola em cima aqui no pet de vocês. Vou mostrar aqui, ó. Bom, quando a gente fala ser simétrico, é porque se você imagina, você tem uma linha aí passando pelo vértice da parábola. Imagina que você dobre essa parábola exatamente nessa linha do vértice. Esses pontos, esse ponto 4 e 3, ele vai ficar exatamente em cima do ponto 0 e 3. Eles vão coincidir. Então, por isso eles são chamados pontos simétricos, tá? Eles estão à mesma distância do vértice, tá bom? Da linha, né, que a gente passa cortando o vértice. Continuando. Como o valor do discriminante delta é... Quem é meu delta? Meu delta é quem tá dentro do parênteses aqui, ó, para não ter que fazer a conta de novo. Esse delta, ele é o quê? Maior que 0, tá? Cintia, mas como você sabia sem fazer? Eu tenho duas raízes para essa equação, ó. Delta maior do que 0, a equação vai ter duas raízes reais distintas, tá bom? Então, a equação f de x igual a 0 possui duas raízes reais e distintas. A saber, que são quem as raízes? 1 e 3. Por que são as raízes? Porque são os pontos em que o y, em que a imagem da função foi 0. As quais são as raízes ou zeros da função f, cujo gráfico intercepta o eixo nos pontos de coordenadas, que são esses pontos 1 e 0 e 3 e 0. Beleza? Fechou essa? Vamos para a próxima? Bora fazer o último, gente? Vamos lá! Dada a função quadrática, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenados x e y. E depois construa o gráfico do plano cartesiano. No gráfico, marque os zeros ou raízes da função com caneta vermelha, o vértice com caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo com a caneta azul. Gente, eu vou ter que lembrar disso depois, tá? Porque até a gente chegar no gráfico eu já esqueci, mas vamos lá. Então, gente, ó, bora fazer a tabela aqui. Minha tabela já tá parcialmente construída, né? Então, minha função é x ao quadrado menos 6x mais 5. E aí, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. Então, eu vou fazer f de menos 1. Vai ser menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, mais 5. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6, mais 5. 6 mais 5, 11, mais 1, 12. Então, meu par ordenado aqui seria menos 1 e 12. Meu y é igual a f de 0. A gente vai ter 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 5. 0 ao quadrado é 0, 6 vezes 0 é 0, mais 5. Então, eu fiquei com 0 e 5. f de 1, 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 5. 1 ao quadrado são 1, 6 vezes 1 são 6, mais 5. 1 mais 5 dá 6, com menos 6, 0. Eu sempre junto de jeito que fique mais fácil de fazer o cálculo, tá bom? f de 2, 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. Então, vai ser 4 menos 12, mais 5. 4 mais 5 são 9, com menos 12, menos 3. f de 3, 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. 3 ao quadrado são 9, 6 vezes 3, 18,
mais 5. 9 mais 5 são 14, menos 18, menos 4. Então, 13 menos 4. F de 4. 4 ao quadrado menos 6 vezes 4 mais 5. 4 ao quadrado são 16. 6 vezes 4, 24, mais 5. 16 mais 5, 21, com menos 24, menos 3. Então, 4 e menos 3. Ó, começou a repetir. F de 5, 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5. Então, 25 menos 30, mais 5. 30 com menos 30, 0. Então, 5 e 0. Então, já sei que o próximo valor que eu vou encontrar vai ser 5. Vai ser 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. 6 ao quadrado é 36, 6 vezes 6 também, mais 5. Então, aqui dá 0, mais 5, sobrou 5. 6 e 5. E, por último, 7 ao quadrado, menos 6 vezes 7, mais 5. 7 ao quadrado são 49. 6 vezes 7, 42, mais 5. 49 menos 42, 7. 7 mais 5, 12. Então, aqui é 7 e 12. Tranquilinho, né, gente? Aí, a gente tem aqui do lado que completar o F, né? Ele colocou uma setinha aqui, colocou assim, F de menos 1 é igual a 12. F de 0 é igual a 5. F de 1 é igual a 0. F de 2 menos 3. F de 3 menos 4. F de 4 menos 3. F de 5, 0. F de 6, 5. E F de 7, 12. Então, acabamos a primeira parte. Agora a gente tem que traçar o gráfico. E aí a gente vai ter que... Eu vou ter que apagar o quadro para conseguir desenhar, né, gente? Porque infelizmente meu quadro é pequenininho. Mas aí daqui a pouquinho a gente constrói, tá bom? Meus queridos, vamos lá. Olha, eu já antecipei aqui, desenhei. Eu sei que tá meio apertadinho hoje, mas é porque eram muitos valores. Eu tentei colocar mais distante, mas não coube, tá, gente? Mas vai dar pra gente entender. Então, aqui eu tenho meu eixo Y e aqui eu tenho meu eixo X. Então, vou começar a marcar os meus pontos que eu coloquei aqui pra eu lembrar, porque, né, pra eu saber, porque eu não vou lembrar de todos. Quando o meu X foi menos 1, meu Y foi 12. Então, eu vou levar do menos 1 até o 12. Tá meio emboladinho, mas vai dar certo. Então, aqui, ó. Eu tento sempre medir, tá? Eu tento sempre estar olhando as medidas da régua para tentar não deixar com que esse pontilhado fique torto. Quem tá fazendo no próprio pet não vai ter problema. Eu vou marcar todos os pontos com caneta preta, depois eu volto fazendo o que o exercício pediu pra gente marcar cores diferentes, tá? X foi 0, meu Y foi 5, são os que eu mais gosto de marcar, porque a gente vai marcar uma bolinha aqui em cima do eixo Y, né? Mais tranquilo. X foi 1, o Y foi 0, então a bolinha aqui é em cima do 1, no X. X foi 2, o Y foi menos 3, então tá aqui. Não sei se vocês perceberam, mas meus números, tá vendo? Estão meio soltinhos aqui, mas eu tô seguindo os tracinhos que eu coloquei pra marcar, porque eles foram medidos, tá? O X foi 3, o meu Y foi 4. Continuando, gente, se o X for 3, o Y vai ser menos 4. Deixa eu colocar mais um pontinho aqui, ó. X foi 5, meu Y foi 0, então bolinha aqui em cima do 5. X6, meu Y foi 5, então ó, tô começando a voltar. Gosto de fazer aqui primeiro
Vai dar mais noção aqui. E aqui, tá, gente? Viram que eu parei, que eu olhei, porque minha medida não tava batendo. Então, eu sempre tô medindo para ficar o mais próximo possível, tá? Do que eu preciso dele mesmo, que ele fique mais perfeito possível. E por último, o X foi 7, o Y foi 12. Ai, vamos lá. Gente, não é fácil traçar parábola, tá? A minha não sai perfeita. Vocês vão ter dificuldade de traçar também. Vai ser que traçar sem quadriculado vai ser trash, tá? Então não vai sair perfeito igual sai bonitinho nos desenhos que a gente vê quando a gente usa mesmo um GeoGebra, uma calculadora gráfica para fazer esse gráfico. Mas a gente vai tentar fazer o melhor. A gente vai simbolizar uma parábola aqui e o ideal é que ela seja o mais simétrica possível. Então eu sempre passo fazendo um esboço, depois eu faço o desenho de verdade, tá? Então aqui, ó, eu tento vir, depois eu até costumo arrumar, tá vendo? Ela não fica perfeita, ó, já sai bem fora do que eu precisava. Quanto mais distante os pontos, pior é para traçar. Não tem jeito aqui. Não consigo, não tem como. Ainda mais eu que sou péssima em desenho. Olha só, ficou toda torta, toda deformada. Mas a minha parábola fica assim. Quem é bom em desenho vai ter facilidade de fazer. Mas o exercício, ele pediu pra gente marcar alguns pontos com cores diferentes, né? Ele colocou pra gente aqui, ó. Marque os zeros ou as raízes da função com caneta vermelha. Então, ó, zeros ou raízes da função são os pontos em que a função corta o eixo X, tá? Aí a gente tem aqui também que marcar o vértice com caneta preta. O vértice vai ficar igual aos outros, mas eu vou colocar uma bolinha maior pra gente saber que é o vértice. Tá vendo que aqui, ó, nesse ponto aqui, a parábola muda? Ela vem descendo, descendo, descendo. Quando ela passa por esse ponto, ela começa a crescer de novo. Esse ponto aqui é o vértice. Como os meus outros pontos estão de preto, eu vou escrever aqui que ele é o vértice. Tá? E aí a gente vai marcar com caneta azul o ponto em que o gráfico intercepta o eixo Y, que é esse ponto aqui, ó. Que ele corta o eixo Y. Beleza? Ficou bonitinho, né? Vamos continuar o exercício, então, pra gente terminar esse pet. A função. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5 e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação da função? Então, ele colocou pra gente aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, os coeficientes. Meu A vale 1, meu B vale menos 6 e o C vale 5. Né? Igual na equação de segundo grau. Como o valor de C é igual, quanto vale C? 5. Então, como o valor de C é igual a 5, a parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenada 0 e 5. Que é simétrico ao ponto de coordenada. Ele é simétrico a quem, ó? Nesse ponto aqui, porque o eixo de simetria passa aqui. Então, quem é esse ponto? 6 e 5. Tá vendo? O valor do y aqui coincidem quando eles são simétricos. Em relação ao eixo de simetria da parábola. Qual o valor do discriminante delta? Para saber o valor de delta, vou colocar a regrinha aqui, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. Menos 6 ao quadrado são 36, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 menos 20, 16. Como o delta é maior do que zero, delta é maior do que zero,
Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? São duas raízes. Duas raízes ou dois zeros. Quais são? São esses pontos aqui que nós marcamos de vermelho. 1 e 5. Nesses pontos, a função vale zero. O y desses pontos é o zero. Quais são as coordenadas x e y do vértice da parábola? Onde que eu falei para vocês que ela mudou de sentido? Ó, desceu, subiu. Então, no ponto 3 e 4. Então, o vértice da função, ponto 3 e menos 4. Como A é... Olha o A, positivo. Então, A é maior do que zero. A concavidade, da parábola, o gráfico dessa função, é aberto para cima ou para baixo, essa boca aqui dessa função. Como o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A fosse negativo, seria para baixo. Então, a concavidade é para cima. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Quando a gente tem uma parábola com concavidade para cima, ela vem decrescendo, descendo, e depois passa pelo vértice, ela começa a subir. Esse ponto aqui é o menor valor que ela atinge, então a gente chama ele de mínimo. O vértice dela aqui é o mínimo dela. Ela não desce mais do que ele, ela não vai abaixo desse valor. Se ela tivesse concavidade ao contrário, ele seria o maior valor que ela atingiria. Mas como ela está com a abertura para cima, ela vai embora aqui, ó. Mas aqui não, ela não desce mais, tá bom? Nós terminamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Sei que tá difícil para muitos alunos acompanhar essa matéria à distância, Eu compreendo isso, por isso eu digo para vocês deixarem nos comentários de vocês aí, tiverem dúvida, qualquer coisa, falem para mim, faz uma aula explicando mais sobre função, não deu para aprender, que a gente vai fazer o que for possível para ajudar vocês, tá bom? Se tiverem gostado, não deixem de dar o like de vocês, vem a partezinha chata que a gente repete, mas a gente precisa, tá, gente? Para o canal continuar crescendo, a gente precisa de vocês. Então, gostou? Dê o like, compartilha o vídeo. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho. Toda vez que sair uma aulinha nova, você será notificado. E corre lá também no canal do tio Marcos, Corra lá para assistir as aulas do tio Marcos. Ele está fazendo a correção dos pets e está dando todo mundo, a maioria das pessoas que estão aí no canal dele estão amando o canal, tá todo mundo gostando muito. E o tio Marcos é muito animado, gente. Muito boa a aula dele. Então, corram lá no canal dele também para assistirem a aula, ajudarem o tio Marcos também. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Qualquer coisa, não deixem de... falem comigo, estarei aqui. Grande abraço, fiquem bem, se cuidem.